Vamos hoje viajar ao século XIV e vamos centrar um bocadinho no reinado de Dom Pedro I, o Justiceiro. Se calhar, antes da personalidade em si, vamos aqui um bocadinho ao antes. E o antes será o seu pai, a relação difícil com o pai e aquilo que de alguma maneira o terá condicionado intimamente no seu percurso. Sabemos que Pedro era filho de Afonso IV, o Bravo, o herói militar, por exemplo, da Batalha do Salado. Também, de alguma maneira, um homem que procurou olhar para o Atlântico já com olhos de interesse. Não se esqueçam que no reinado anterior, que é o reinado de Dom Dinis, tínhamos tido a nomeação do almirante Manuel Peçanha como grande almirante da Marinha Portuguesa. Isto foi extraordinariamente importante na definição de toda a importância estratégica da Marinha Portuguesa, que depois se desenhará nos dois séculos XV e XVI mais à frente. Mas, e porque isto era necessário em termos de contextualização, dizer que realmente Dom Pedro I, o Justiceiro, tem diríamos assim, meio background familiar não muito fácil. A relação com o pai não foi propriamente uma relação próxima. Não foi propriamente aquilo que nós poderíamos designar de uma relação afetuosa. Mas o próprio Dom Afonso IV também já não a tinha tido com o seu pai. Dom Dinis, como nós sabemos, tinha um filho predileto, Afonso Sanches, que vai ser o fundador de um grande mosteiro em Vila do Conde, que é o Mosteiro de Santa Clara, e que depois, com a sua mulher Teresa Afonso, vai construir um domínio muito importante junto da Casa de Barcelos e de outras instituições aristocráticas daquela região. Ora, essa preferência de Dom Dinis por Afonso Sanches, pelo seu filho bastardo, digamos assim, não calhou muito bem a Afonso IV, que era o seu filho legítimo, como nós sabemos, filho de Dom Dinis com a Rainha Santa Isabel, uma personalidade extraordinária sobre a qual também depois falaremos noutro programa, e que, claro, essa preferência não calhou bem, como vos disse, a Afonso. Tanto não calhou bem que o pai e o filho entraram em guerra. É a famosa Batalha de Alvalade. Ora, esta batalha, que só não chegou a vias de facto, estando os dois exércitos perfeitamente preparados, por causa da intervenção de Dona Isabel de Aragão, Rainha de Portugal, a nossa famosa Rainha Santa, esse momento foi traumático. E mostrou de facto que o filho queria arrebatar o trono ao pai, impedindo desta forma que ele fosse parar ao bastardo. Ora, isto marca um percurso, e neste caso o percurso do rei Afonso IV. E é evidente que quem este contexto teve não poderia, se calhar, dar muito mais enriquecedor ao filho. E é por isso que também a relação entre Pedro e Afonso não foi propriamente fácil. O reinado de Pedro é um reinado curto, restringe-se a uma década, mas é um período em que, de muitas formas, a ligação à justiça, aos poderes, à definição do reino, por exemplo, a uma medida fundamental, como é o beneplácito régio, que é o poder de nomeação dos bispos e a intervenção que a coroa nisso poderá ter, são medidas fundamentais, muito importantes, não é? E, portanto, o reinado é todo ele, e percebemos-lo percorrendo, visitando e revisitando os livros de chancelaria, que no fundo são os livros que nos mostram os atos administrativos principais deste reinado. Percebemos que, de facto, há uma grande preocupação com a fisionomia do Estado e das instituições que vinha já de séculos anteriores e, em primeira instância, desde o reinado de Dom Afonso II, que começa, de alguma maneira, a definir a silhueta do Estado português. Mas, sobre Pedro, muito mais há a dizer. Aquilo que oficialmente sabemos, aquilo que oficiosamente nos é dito, e sobre isto falar-vos, desde logo, na sua relação arrebatadora com Dona Inês de Castro. Como sabem, Dom Pedro casou com Dona Constança Manuel, uma princesa castelhana, uma alta aristocrata, e isto desenha-se claramente, dentro da estratégia concertada desta época, de proceder a casamentos estratégicos, diplomáticos,
que efetivamente reforcem a unidade e a aliança entre Estados e famílias. Dom Pedro não tinha propriamente uma proximidade muito grande e uma relação afetiva, marital, a não ser a oficial, com Dona Constança, sabemos-lo. Tinha muito mais com a sua aia, Inês de Castro. E por isso sabemos que esse amor, essa paixão forte que os unia, se traduziu depois em alguns dos mitos mais fabulosos da história de Portugal. Mas também naquilo que é a verdade que as fontes nos contam. E se todos vocês forem a Alcobaça, aquele maravilhoso mosteiro, e forem àquela capela-mor, virem aqueles túmulos extraordinários que na pedra contam uma história, há ali uma memória que se quer deixar aos vindouros, não é? A famosa inscrição até ao fim do mundo, mas não só, a forma como estão dispostas ao longo das faces do sarcófago, aquilo que é o cruzamento entre as narrativas bíblicas e oficiais e teológicas e a vida do rei, que se cria sacralizada e ungida pelo próprio Criador, tudo isso está perfeitamente definido na gramática daqueles extraordinários túmulos de Alcobaça, daquela abadia cisterciense que, na arquitetura, na arte, nos fala de uma linguagem, já toda ela, também a abrir um pouco para a modernidade. Ora, para além desta relação fortíssima que sabemos, e é aqui conhecida a história e o mito também, da Quinta das Lágrimas, da ligação que este casal teve nesse passo, nesse lugar, hoje um importante lugar turístico do nosso país, se situava ali um passo junto ao Mondego, não é? E do episódio hediondo da morte de Inês, que Columbano Bordal Pinheiro nos conta tão bem, já no período contemporâneo. Ora, a realidade é que esta união foi forte em vida e depois da vida, como sabemos. E é esta a substância de que são feitas as grandes histórias. Olha, por exemplo, uma história que nunca existiu, que é de Romeu e Julieta, que foi inventada e criada por William Shakespeare. Nós não precisamos aqui de a criar. Ela existiu, está documentada. Portanto, nesse aspecto, façamos as comparações e as reflexões devidas. Bom, dizer o seguinte. Pedro, naturalmente, não ficou satisfeito com a forma como Inês foi morta. Sequer com a forma como isso se fez, foi tratada, através de uma emboscada um pouco soez que lhe foi feita pelos esbirros a soldo do pai, Afonso. O episódio da vingança é conhecido. Os assassinos que tinham feito tal ato, praticado tal vileza, são depois castigados de formas também elas justiciais, brutais e até também vis. O arrancar o coração pela frente a um, o arrancar o coração pelas costas ao outro, quase sentenças de uma justiça medieval bárbara, contrariamente a uma certa modernidade que ia já superando pela Europa. Ora, isto mostra um temperamento do rei. Um rei que, de facto, é irascível. Um rei que não permite ser contrariado. E isto vai levar-nos a outra narrativa que lhes quero contar a seguir, que é a famosa história do escudeiro Afonso Madeira, que nos é contada, aliás, por Fernão Lopes, na crónica de Dom Pedro I. Fernão Lopes, essa maravilhosa pena da língua portuguesa, um dos maiores cronistas de todos os tempos, alguém que, podemos dizer, nos deixou um registro quase jornalístico e bastante fidedigno e claro dos factos passados nos dois últimos reinados da primeira dinastia, Dom Pedro e Dom Fernando, e do glorioso reinado de Dom João I, sobre o qual depois também falaremos noutro programa. Ora,
sobre Afonso de Madeira e sobre a sua ligação a Dom Pedro enquanto seu escudeiro, enquanto, portanto, representante da Casa Real, nós temos uma narrativa muito curiosa e, ao mesmo tempo, também, preparem-se, meus caros, muito hedionda. Este escudeiro, que, enfim, era um homem apreciado pelas mulheres e alguém muito afoito também nas artes da paixão, foi, e sabíamos também disso, surpreendido várias vezes pelo monarca, que tinha uma grande afeição por ele, em algumas aventuras amorosas, e isso parece que não terá caído bem ao monarca. Ora, como era detentor de um poder absoluto, e estamos numa altura em que a justiça era a palavra do rei, a sua própria intenção e a sua própria atitude, digamos, perante aquilo que o rodeava, o que aconteceu foi bastante arrepiante e até sangrento. O rei achava que aquela postura do escudeiro era inaceitável. Há quem diga, há quem nisto veja também um certo despeito, uma certa inveja, por ele, rei, estar sujeito, se calhar, não à mesma liberdade que o escudeiro tinha. Há quem também nisto veja uma preferência, quem sabe, uma paixão entre os dois. Não sabemos. Mas sabemos do castigo que veio a seguir. E esse foi bastante bárbaro e bastante sangrento. Afonso Madeira foi condenado a uma pena terrível. Foi-lhe retirada a virilidade. Ou seja, o próprio monarca garantiu que ele não poderia continuar a fazer as suas aventuras amorosas, tendo-lhe sido retirado o sexo. Portanto, como veem, uma imagem que nos traduz, que nos evidencia muito bem, um rei que não está com meias medidas, nem com meias palavras, nem com meias ações. Assim era Dom Pedro I. Aquele que, como sabemos, vai estar na origem, através dos seus vários relacionamentos amorosos, com Teresa Lourenço, com Inês de Castro, com Constança Manuel, de quem tem Fernando, o seu filho legítimo e sucessor, o último rei da primeira dinastia, que vai reinar, como sabemos, entre 1367 e 1383, data da sua morte. É um dos reis que morre mais cedo também, na sua também curta vida, Dom Fernando o Formoso. O reinado de Pedro é, como lhes disse no princípio do programa, entre 1357 e 1367. Ora, fica-nos marcado então, como veem, este grande âmbito geral por estes acontecimentos, não é? Mas fica também marcado pelo futuro que Pedro vai proporcionar, e era sobre isso que queria agora destinar um bocadinho dos próximos minutos. Pedro vai ser pai, além de Fernando, também de Dom João, mestre de Avis, futuro Dom João I, fundador da ínclita geração e da Casa de Avis, e a partir daí, portanto, Pedro vai ser também decisivo naquele que será o futuro da história de Portugal e dos próximos passos destes nossos encontros agradáveis que vamos ter ao longo destas semanas. Ora, Pedro, ao influenciar o seu tempo, influenciou também o tempo futuro. Influenciou também os séculos que, a partir dele, se abriram. Dizer-vos que a ligação dele ao nosso território faz-se também, e como vimos à semelhança de outros monarcas, por exemplo, na concessão de cartas de foral, na beneficiação também de algumas obras, de algumas ações cotidianas, corriqueiras daquilo que é a administração, e por isso é evidente que, apesar de ser pouco tempo, de ser uma década, nós temos aqui que ter em conta tudo aquilo que se fez. E há a guerra com Castela, que também temos que considerar. Do lado lá, em Castela, nós temos outro Pedro no trono castelhano. Pedro I também, o cruel. São normalmente dois reis que são, até pelos seus nomes, até pela sua coevidade, por estarem a coexistir no mesmo tempo histórico, muitas vezes comparados.
muitas vezes colocados de par a par. Ora, isso evidencia algo que é muito importante na história, que é a importância do contexto e da história comparativa. Pedro tentou ser rei de Castela e Pedro de Castela também tentou ser rei de Portugal. E por isso, a propósito disto, muito haverá a dizer e isso vai acontecer nos próximos programas. Estejam atentos. Muito obrigado.